Olá pessoal, tudo bem novamente? Eu sou o Cauê Dias, gerente executivo de inovação e pesquisa e desenvolvimento aqui na NTT Data Brasil. Bem-vindos ao Let's Talk. Hoje vamos continuar o nosso tema sobre Spatial Computing, num episódio super especial sobre User Experience. Tenho aqui 3 ótimos convidados, um line-up muito especial. A Marina, que é nossa líder de design 3D e UX espacial do nosso laboratório. Gustavo, que é nosso líder de desenvolvimento. E o Marcelo, que é o nosso líder geral de pesquisa e desenvolvimento do laboratório. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada. Muito obrigado, Carlos. Bom, nosso episódio fala hoje sobre experiência de usuário. Quando a gente fala de experiência de usuário em Spatial Computing, a gente está saindo do mundo das telas 2D. Às vezes não, né? Às vezes a gente começa um pouquinho da jornada, daqui a pouco a gente vai falar disso numa tela 2D, mas a gente está falando sobre ocupar espaços com experiências 3D. Né? Então a gente se conecta muito com outras ciências que já existiam, arquitetura, decoração muitas vezes. Né? Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como o usuário se comporta e como a gente faz para compor essas experiências. Queria perguntar um pouquinho já para o Marcelo, né? A primeira pergunta, Marcelo, para abrir o podcast, é falar um pouquinho sobre como o 2D, né? Como é que a gente conecta o 2D com o 3D. O que a gente pode trazer de aprendizado lá do 2D para esse mundo 3D novo de UX espacial? Ótima pergunta, Cauê. Assim, quando a gente fala de desenvolvimento de Spatial Computing, né, essa mudança de paradigma de sair do mundo 2D para o 3D, ele traz desafios interessantes e possibilidades mais desafiadoras e interessantes também. A gente usa todo o conhecimento do 2D para conseguir entender o comportamento do usuário nesse mundo. Né? Assim, a gente já sabe como que funciona um botão no mundo 2D, a gente já sabe como que é um tipo de feedback para dar uma resposta para os usuários. Mas quando a gente está falando em Spatial Computing, o mundo 3D abre a forma como a gente pode interagir. Então, um botão pode se comportar de diversas formas, não só como um clique. Né? Você pode ativá-lo de várias maneiras. Você pode arrastar um objeto para cima dele, você pode ter que rodar. E aí entra todo o desafio de UX. Qual que é a melhor maneira de mostrar para o usuário que aquilo é um botão, que tem uma interação para ser feita e trazer todo aquele conhecimento prévio, as experiências do usuário que tem no 2D, ele já aprendeu como aquele mundo funciona. Então a gente tenta transportar tudo isso de uma forma muito fluida para o mundo 3D. Então a espacialidade como um todo, ela vai trazer todos esses ambientes que são diferentes, mas também o usuário vai ter esse conhecimento prévio para aplicar aqui dentro. Então, é um pouco do desafio, não só como criar as interfaces, mas como entender e guiar esse comportamento do usuário. Então, um pouco do desafio de mudança, essa transformação de 2D para 3D, não é só nos objetos, mas muito, muito do comportamento de quem está usando aquelas interfaces com aqueles mundos imersivos. Nessa linha, a gente vê muitas experiências, tanto para Oculus Quest, como para os novos Vision Pro, são experiências 2D dentro do 3D. Você acha que isso é um recurso de inserção? É mais confortável agora para os usuários começarem com experiências 2D dentro do 3D, para que depois esses devices tragam realmente experiências que são diferenciadas? Você acha uma boa estratégia isso? Olha, pela minha experiência, estou há alguns anos já desenvolvendo experiências imersivas, tanto para Spatial Computing como realidade aumentada, realidade virtual. Eu acho que é uma estratégia um pouco arriscada, porque você cria uma curva de aprendizado para o seu usuário, para o seu cliente, que depois você vai trocar, para realmente aproveitar todos os recursos que a Spatial Computing traz. Então, se você começa a acostumar ele numa tela 2D, que você simplesmente transportou, né, o seu aplicativo do celular, do tablet para dentro desse mundo, ele vai interagir de uma forma mais fluida, porque ele já conhece aquilo. Só que quando você quiser tirar proveito de tudo o que tem de recurso, você vai passar por uma nova transformação, por uma nova adaptação do seu usuário dentro desses mundos. Então, assim, de modo geral, é uma estratégia que vai ter uma aceitação mais rápida, mas você pode perder alguns benefícios lá no futuro. Então, no meu conhecimento, eu iria já para uma interface 3D, já com uma navegação espacial mais coesa, que tenha mais sentido, e aí você ensina de uma vez o seu usuário como interagir e navegar nesses mundos. Tá? Interessante. A UX é uma ciência que não surgiu agora com a Spatial Computing, né? Talvez seja uma das ciências, não sei se eu posso dizer humanas, mas que
mais acompanham a tecnologia desde que ela surgiu. A gente tem coisas, né, Mário, dentro da UX, pesquisas, entrevistas com usuários, melhor forma de escrever as coisas que podem ser trazidas para a UX espacial. Que coisas dessas você destaca, assim, que a gente pode trazer da UX tradicional para a UX espacial? Eu acredito que muita pesquisa com o usuário, com certeza, principalmente pelo fato de estarmos lidando com uma nova tecnologia. Então, por exemplo, eu não posso pegar e colocar um headset na cabeça do meu usuário sem antes dar aquela introdução para ele, sem antes fazer essa pesquisa de ver como que ele vai lidar e como que ele vai interagir com essas novas telas, essas novas interações mesmo. Então, eu acho que o principal recurso que a gente pode aproveitar seria a pesquisa com o usuário e depois a gente aplicar um pouco mais dos recursos tradicionais que a gente já conhece no UX. Acredito que todas as heurísticas se aplicam, a gente só tem que trocar uma coisinha ou outra, pensando, né, tirando daquele 2D e levando mais pro mundo 3D. Muito bem. É até legal, só complementando, né? Porque assim, quando a gente fala a Mari falou de colocar um headset, né? Seria um óculos, seria um VR, um dispositivo novo. Isso gera um impacto no comportamento do usuário. É uma coisa que ele não está acostumado. Então, agora que você coloca, é muito comum pra gente nas demonstrações, nas experimentações, colocar um device na cabeça, um capacete, né? Um visor para o pessoal poder experimentar. E ela trava. Tem toda aquela interface preparada, pensada. E a pessoa trava porque o corpo dela não está acostumado a interagir naquele modo. Ela sai do movimento parado, clicando numa tela, para ter que se locomover, para ter que interagir de uma forma nova. E a gente tem que falar, olha, você pode andar, você pode se locomover, fica bem, ó, dá uma volta. Isso. A pessoa trava. E assim, quando a gente pensa em UX, a gente tem que pensar no contexto geral, né? Não é só uma interface, mas a interface humano-computador muda. Essa é um novo mundo que as pessoas têm que ser acostumadas aí. Você falou bem, a gente tem interface humano-computador na UX tradicional, só que a gente tem na Spirit Compute a interface computador-computador, né? Ou a computador ambiente. E aí eu queria até perguntar pro Gustavo. Na UX tradicional, a gente tem pouca influência do ambiente, né? Então, assim, a gente tem uma tela onde a gente exibe informações e tudo é limitado naquela tela. Na nova UX espacial, a gente tem sensores nos devices. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desses sensores. O que é um LiDAR, né? O que são esses sensores? Como, na sua visão, as experiências mudam de acordo com o ambiente? Uhum. Esses novos óculos, os devices mesmo, por exemplo, os celulares, eles estão vindo com bastante capacidade sensorial que a gente não estava acostumado a ver em celulares ou headsets, né? Então, um deles é o que você comentou, o LiDAR. E, basicamente, a ideia de todos os sensores, não só o LiDAR, você consegue jogar vários raiozinhos de luz e saber quando você bateu em um lugar, então você sabe que tem alguma coisa ali. Ele ajuda a gente a saber o que tem em volta. A gente vai a ter esse awareness do que tem em volta. Mas todos os novos sensores desses óculos ou dos celulares, eles têm em comum o que é a gente ter mais informação sobre aquele ambiente. Porque com mais informação a gente consegue fazer mais experiências legais. Por exemplo, aqui eu sei que tem um chão, então eu posso colocar a cadeira, em vez de colocar uma cadeira, por exemplo, flutuando, eu posso colocar lá no chão. Eu quero arrastar um objeto, tem uma parede ali, eu não vou passar o objeto da parede. Então, esses sensores todos, independente, né, de quais são, eles vêm para conseguir ajudar a gente a saber do ambiente e do usuário também. Então, sensores de câmera, às vezes, muitos dos óculos têm sensor aqui embaixo para conseguir ver sua mão melhor, para conseguir detectar, por exemplo, interação mais fácil. Então, esses sensores que estão vindo é para esse propósito. E uma coisa também, né, bem interessante é que a gente tem muita possibilidade nova de fazer UI espacial com isso, só que a gente não está acostumado. A gente está acostumado, apesar de a gente viver no mundo 3D, a gente está acostumado a clicar no celular 2D e ver coisas 2D. Então, é interessante ver que nem mesmo, às vezes, a gente sabe qual é a melhor maneira de mostrar agora no mundo 3D. Às vezes eu costumo pensar, se não tivesse celular e você tivesse que fazer alguma coisa, por exemplo, ver um YouTube, e nunca existiu celular, foi direto para os óculos, como que será que isso seria, né? E isso é muito interessante pensar, e eu acho que é um novo paradigma, assim. A gente tem que começar a pensar de novo no nosso mundo 3D, em como mostrar as coisas. Será que, por exemplo, o botão aqui faz mais sentido do que um exemplo simples, né? Uma alavanca?
Então, a alavanca é uma coisa que joga um pouco mais pro 3D, aí pega todo o ambiente, coloca ela, sei lá, do lado da sua mesa. Então, são coisas que vão surgindo bem interessantes com todos esses sensores e com Spatial Computing no geral, assim. Cara, é bem legal, porque assim, quando a gente está falando desses novos devices, a gente potencializa muito e sim, é exponencial, na verdade, né? O quanto que a gente consegue ter de interação, de input do usuário. Então, não é só mais a tela. Você pode criar elementos que são próximos ao mundo real, ao mundo, a movimentação física, né? Por exemplo, da alavanca que você falou. Isso transforma a forma como a gente interage. Então, se eu vou pegar um copo numa mesa, se eu vou abrir uma porta dentro de uma experiência, não é um simples clique. Eu consigo imitar o mundo real dentro dessas experiências. E aí, você consegue criar novas formas que a gente não pensou, e surgem problemas que a gente nunca tinha nem imaginado ainda. Então, da mesma forma que a gente cria soluções, a gente vai esbarrar com problemas de usabilidade e compatibilidade entre os próprios dispositivos, né? Porque às vezes você cria para um que tem um sensor, tem um LiDAR, que é o que reflete a luz, mas um outro dispositivo que também deve ter acesso a essa experiência, não vai ter o recurso do LiDAR. Como que a gente adapta, né, essa experiência para ela funcionar para todos os devices, para todo mundo que tem as suas diferenças ali? Quando eu cheguei para trabalhar com todo esse lance de computação gráfica, eu demorei um pouco para entender um conceito que é de UX/técnico, que é o do 6DoF. Uhum. Eu queria que vocês explicassem um pouco para o público que está assistindo a gente, o pessoal de UX também que está ali, o que é esse tal do 6DoF e por que quando eu estou numa tela 3D, quando eu estou numa tela 2D, como num videogame jogando alguma coisa 3D, eu não tenho 6DoF. O que é isso? Então, o 6DoF ele é um conceito um pouco mais complexo, assim, de certa forma, né? Mas eu vou voltar um pouco atrás, que é o 3DoF, né? 3DoF lá. Que são Degrees of Freedom, os graus de liberdade que a pessoa vai ter, que o usuário vai ter. Então, por exemplo, se nós temos 3 graus de liberdade, seria os de rotação, todos os ângulos, né? E quando você passa para o 6DoF, é quando você já pega, além da rotação do usuário, você pega o movimento. Então, a diferença do 3 para o 5 é que o 3, a pessoa só pode... É como se fosse aqueles eventos no shopping que você vai lá e coloca o óculos e você fica sentado numa montanha-russa. Aquilo lá, a maior parte dos devices... Você tá numa câmera fixa. Isso, é uma câmera fixa. Você só olha ao seu redor, você não realmente interage com o ambiente. E quando você tá num 6DoF, é quando você pode realmente se movimentar. Ele vai pegar onde você tá presente naquele ambiente, ele vai pegar se você pulou, por exemplo. Então, ele tem esses degraus de liberdade, perdão. E ele pode pegar se você se movimentou, se você pulou, enfim. Ele dá realmente essa liberdade ao usuário. Então, essa que é a diferença do 3 pro 6. Posso simplificar falando que são as 3 dimensões do ambiente e as 3 do usuário. Ele tem a liberdade dele lá dentro. De certa forma. Exato. Porque assim, você tem alguma referência, que é a referência do próprio ponto onde o usuário está na experiência, e você tem essa liberdade de profundidade, de locomoção. Então você passa a ter um centro diferente dessa experiência. Isso. Tem como se fossem esses 2 pontos de vista somados. Então você cria essa liberdade para colocar dentro da experiência como um todo. Muito bem, muito bom. Exato. Bom, tem uma outra briga de conceitos que eu costumo dizer, que é o pass-through versus o see-through. Legal. Eu queria saber o que é isso, queria que vocês explicassem pra gente aí como isso afeta a experiência de usuário. Então, por favor, gente, qual que é a briga do pass-through contra o see-through? Acho que 2 grandes exemplos, um deles é o óculos da Microsoft, né, o HoloLens, em que o display ele é transparente, né? Então, você consegue ver de fato quando você coloca o óculos tudo aquilo no ambiente. Ele não, de certa forma, quando você coloca, por exemplo, um óculos de realidade virtual desligado, você é bloqueado de todo o seu ao redor. O HoloLens, se você coloca, você continua vendo. O display, ele tem essa transparência. E, no contrário, por exemplo, o óculos agora que a Apple lançou, ou os Quests, eles têm o pass-through, que é ele captura o que você está vendo e coloca por cima daquele display, né? Então, você tem... Quando você faz isso... Na verdade, as duas técnicas têm perdas e ganhos, né? Então, começando com a do HoloLens. O ganho, claro, é você não ser completamente tirado do seu ambiente. Então, se você está com um Quest
coloca ele apagado, até você, por exemplo, entrar num espaço onde você vai ter o pass-through, você se sente um pouco perdido. O HoloLens você colocou, você sabe onde você está, você não tem também o delay da vida real com o que ele está gravando. Né? Pode ter, por exemplo, algum delay do objeto, mas quando você vira, como você está vendo o display transparente, você vê aquilo mexendo. Então tende a dar menos também motion sickness, né? As pessoas tendem a ficar menos enjoadas quando usam. Só que o grande trade-off desses óculos que o display é transparente é a cor. Você perde muito da cor. Porque a partir da medida que o pixel vai apagando, por exemplo, pixel preto ou cores mais escuras, um pixel preto é simplesmente apagado, né? E o apagado nesses óculos é transparente. Então não temos a cor Não preta. tem a cor preta e cores mais escuras também são bem difíceis de ver, então não tem muito contraste. Parece que tudo tá meio fantasmagórico. Esse é o grande trade-off. E agora inclusive o approach que a Apple veio, que é o pass-through de câmeras, você tem esse trade-off do delay, então pode ser que se o óculos estiver processando muita coisa ao mesmo tempo, você vira a cara, você consiga enxergar o motion blur, pode dar motion sickness, e o fato de que o hardware tem que ser muito mais potente para conseguir, sem latência nenhuma, basicamente, passar o que está no sensor para, por exemplo, a gente ver, né? Então, tem esse trade-off grande, mas a gente ganha cor, a gente ganha também muito mais liberdade nesse sentido, assim. Então, para desenvolver, ele tem que ser... menos coisas são pensadas quando a gente tem a escolha de cores e tudo mais, né? Mas é legal essa diferença de técnicas, né? De renderização aí, usando as câmeras para fazer o see-through, né? Que eu estou filmando o ambiente e reproduzindo no display. Te dá a possibilidade de criar novas experiências e desafios diferentes. Uhum. Então, a gente tem que se preocupar com algumas coisas que antes a gente não tinha, né? Então, se você for pensar, são várias câmeras filmando o ambiente, só que quando ela renderiza para dentro do usuário, tem o stitching, né? Tá somando essas câmeras. Então, a gente passa a mão, você percebe que dá uma distorção em alguns ângulos. O que isso pode gerar de problema dentro de uma experiência? Se a pessoa está se locomovendo numa sala ou num ambiente, será que ela vai enxergar tudo que está no chão? Ou se tem um obstáculo? Eu posso criar uma experiência 3D que a pessoa vai se locomover e não enxerga exatamente o que está acontecendo? Tem que pensar na segurança do usuário, né? Não só na experiência em si. Isso gera uma série de desafios e coisas que a gente vai descobrir. Esse é um pouco que eu ia puxar agora com a Mari, porque a gente tem no pass-through, pelo que eu entendo, um bloqueio completo do ambiente, né? Que é aquele que eu pego a imagem de fora e reproduzo para dentro. Se eu posso, por exemplo, bloquear uma área que é um extintor de incêndio, uma saída de emergência, como é que a gente pensa nisso? Porque a UX ela deixou de ser digital, né? A UX espacial ela tem que considerar o ambiente. Como é que funciona isso? Como é que a gente pensa nisso, Mari, na hora de fazer uma experiência? Então, tem certos momentos que a gente tem que pensar na ausência de objetos, na ausência de elementos, que, tipo, a ausência ela também vai contar como uma presença, vamos dizer assim. Porque aquela ausência é como se nós programássemos que não tivesse nada ali. Então, por exemplo, eu tenho um extintor num canto da sala. Eu, assim, propositalmente não vou colocar nada lá, porque eu posso, por exemplo, uma pessoa usando óculos, eu posso fazer uma oclusão da visão dela. No digital, não foi nada digital, Isso, não nada físico. Exato, desculpa. Nada digital nesse objeto, né, nesse ambiente, porque eu posso fazer uma oclusão da visão da pessoa. E isso pode ser perigoso em algum momento que ela possa precisar de algo assim. E não necessariamente só um extintor, né? Mas dependendo do ambiente que ela tá, da situação, tem certos locais que a gente precisa pensar. Tipo, poxa, eu posso colocar um elemento aqui ou seria melhor deixar esse espaço negativo? Então, eu acho que o balanço entre as experiências é algo que tem que ser pensado também. Inclusive, a gente tem que se preocupar muito na forma, como que a pessoa está usando aquela experiência, né? Se ela está, de fato, no celular vendo o Spatial Computing, se ela está com um vestível, se ela está sentada. Muda a experiência se ela está sentada, se ela está em pé, se ela está deitada, né? Às vezes você pode estar deitado na sua cama, assistindo um vídeo com uma tela gigante no seu teto da casa, assim. E, poxa, é uma experiência válida. Como que a pessoa interage quando ela está deitada? Eu não posso fazer ela se aproximar da tela e tocar. Tem que ter uma interação à distância, né? Então, sim, tem conceitos que a gente vai aplicar, desde mapear o olho para saber aonde o usuário está
com foco para criar o clique, que é o que tem no Vision Pro, que é diferente, né, da Apple. O HoloLens já trabalha muito mais com o contato, entre aspas, né, com os objetos que estão ali, toque. Então tem todas essas nuances que quando a gente cria e pensa na usabilidade no geral, tem que ser levado em consideração. E isso é uma coisa que a gente pega muito do 2D, por exemplo. O 2D a gente tem o quê? A gente tem sempre o input de toque. Então, tudo bem, tem os inputs de voz e tudo mais, mas o principal é o input de toque. Só que se nós formos pensar, por exemplo, num headset, nós temos os Quests que tem suporte a hand tracking, né? Que é aquele lá que você faz a interação com a sua mão. Eles têm os controles, então é da mesma forma que o Marcelo falou. Do 2D a gente só tem o toque, mas no 3D a gente tem que pensar, a pessoa vai pegar fisicamente? A pessoa vai pegar de longe? A pessoa vai pegar como? Ela vai pegar fisicamente ou ela vai lá e fazer uma pinça de longe? Então, tem diversos tipos de interação que a gente tem que mapear também. Então, esse que vai ser a parte complexa também do desenvolvimento, né? Pensar como mapear tudo isso. Eu ia até perguntar para vocês como é que vocês prototipam isso, porque não me parece que as ferramentas 2D são boas ou recomendadas, assim. Se eu prototipo já 2D, eu fico preso naquele mundinho pequeno. Como é que vocês fazem isso, esse processo de criação? É recomendado usar ferramentas de prototipação 2D ou vocês já vão direto para o 3D? Eu acho que o caminho, sim, ele é muito variável. Depende do que você quer construir, de quais são as ferramentas disponíveis, mas a gente normalmente começa com a imaginação. Não tem Lego. muito caminho, né? A gente usa até Lego para fazer esses protótipos. Mas existem técnicas onde você vai, como se fosse encenar, né, essas interações. Você vai imaginar e dividir essa experiência como um teatro mesmo, de como é essa navegação, se tem uma caixa flutuante aqui, se tem um vídeo passando do outro lado, como que eu vou interagir, para depois a gente levar para um papel, ou então dentro de uma ferramenta 3D que já tenha essa possibilidade de navegação. Varia muito do seu objetivo final, né? Isso. A gente não pode pegar e condenar os métodos 2D de prototipação, porque eu acho que não é tão válido assim, mas a gente tem que sempre pensar. Eu não posso só prototipar em 2D se a minha experiência vai ser em 3D. Então, eu posso começar fazendo um mapa 2D, mapear meio que o ambiente, fazer um quadradinho lá, falar, ó, aqui vai ter tal coisa, aqui vai ter tal objeto, mas eu tenho que transportar isso para um ambiente 3D para eu realmente ter essa noção de dimensão, que é algo que a gente não tem no papel. A profundidade das coisas. É bem legal que você lembrou, Maria. Assim, a gente até faz mapas da experiência, né? Uhum. Mapas como se fosse uma planta baixa. Exato. Então a gente imagina, pega esse ambiente onde a pessoa vai estar usando, cria as delimitações, coloca, ó, daqui para frente tem uma parte de interface, daqui para trás ela vai mudar, né? Os novos dispositivos deram essa possibilidade da gente fazer um intercâmbio, mudar a situação de uma realidade aumentada para uma realidade virtual, com uma experiência totalmente imersiva. Então, quando que essas coisas acontecem? E nesse mapa, a gente faz esse desenho e coloca muito do que pode acontecer ou não nesses ambientes. E imaginação é assim... É a chave. É a chave, porque você depende muito de entender, imaginar como isso vai acontecer, para depois ir no protótipo. Existe um passo antes daquele protótipo de desenhar a interface, fazer o wireframe. A gente não tem um wireframe. Uhum. A gente tem uma ideia de como aquilo pode funcionar. Exato. Essa que é a diferença. A gente não tem um wireframe por onde começar aquele esqueleto básico. A gente faz com formas primitivas, com cubos, com cilindros, enfim. Mas a gente não tem aquele básico para começar. A gente tem que começar com um ambiente aberto. Não tem muita coisa lá. Então, Por mais que a gente se baseie em técnicas de UX ou recursos que já existem, Uhum. a gente tem sempre que adaptar um passo além para poder aplicar e imaginar isso. Então, desde blueprints, fazer mapa, jornada de usuário, bastante coisa que a gente tem que colocar ali dentro para sair um resultado que pode dar certo ou não, né? Ainda tem isso. Quando a gente vai para um óculos, de fato, as coisas podem não funcionar como a gente imaginou. Como é que é a contextualização do que vocês fazem? Então, a gente tem no 2D a responsividade por resolução, né? E por device. E parece que o mundo é só assim, né? Então, eu tenho no computador, eu tenho o celular, né? Em retrato, paisagem, eu tenho uma responsividade baseada nisso. Na Spatial Computing, a responsividade seria baseada no ambiente, né? Então, estou andando num ambiente aberto, a minha interface está de um jeito, eu entro num corredor, ela tem que estar de outra forma. Queria saber como é que vocês planejam isso, se isso realmente existe, essa contextualização, e depois ouvir do
Gustavo, como é que os hardwares ajudam a fazer isso? Porque o hardware tem que ajudar a interpretar o ambiente, não é o usuário simplesmente falando, agora eu quero a experiência menor ou maior, né? A pessoa pode usar o mesmo aplicativo numa plataforma de trem ou deitada na cama. Como é que funciona isso? Eu ia começar falando que primeiro a gente consulta o desenvolvedor, né? Não é para criar limitações. Isso é uma boa prática. É uma boa prática, não é para limitar a experiência, mas sim entender o que é factível, o que a gente consegue produzir, né? Às vezes eu não consigo reconhecer o ambiente que o usuário está, dependendo dos recursos que o dispositivo que ele vai usar. Então, se eu estou no celular, não tenho acesso à câmera dele para fazer um reconhecimento de ambiente, saber que ele está dentro de uma sala de estar. Não posso. Tem que ser uma informação que a gente capta em um outro momento. Então, assim, primeiro passa pelas limitações desses recursos. E aí, como eu disse antes, né? Está deitado, sentado, em pé, se ele está numa área externa, a gente tem que se preocupar em como vai renderizar as cores, se é um dispositivo que é see-through, pass-through, para saber quais são as limitações de renderização como um todo.